quando se fala de negócios, né, precisamos tomar decisões acertadas e de maneira rápida. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos seguidores que estão aí no nosso podcast O Aviário, para mais uma vez, mais uma conversinha aqui com um dos nossos convidados, que hoje é o Christian Martinez. Tudo bem, Christian? Como é que você está? Tudo bem, muito obrigado. Aqui, contente aqui, eu agradeço muito pelo convite. Obrigada a você, obrigada de estar aqui com a gente. O Christian está lá em Iowa, embaixo da neve, né? Então, assim, eu acho bem legal essa relação, Christian, de eu estar aqui no verão, de estar falando com você lá, essa tranquilidade, esse dinamismo que a internet traz para a gente, né? Podemos Sim. também chegar com o podcast aviário em um monte de lugar. Mas conta pra gente, Christian, como é que foi a tua vida, como é que você chegou até Iowa, da onde você começou e como é que você chegou até lá. Muito obrigado. Bom, eu sou colombiano, eu me formei como médico veterinário, sou tecnista. Eu trabalhei a minha vida inteira, na verdade, com suinocultura, né? Mas eu fiquei muito interessado, assim, quando eu terminei a faculdade, né, em aprender um pouco mais sobre a área. Eu estava muito interessado sobre nutrição. E aí eu fui fazer mestrado na Universidade de São Paulo. Eu fiquei lá no departamento de nutrição e produção animal, fiz o mestrado, depois o doutorado. Ali durante esse tempo foi que eu comecei a ficar interessado sobre a área de dados durante o tempo de pós-graduação, né? Eu comecei a pesquisar um pouco mais, aprender um pouco mais sobre estatística. Também tive a oportunidade nesse tempo de fazer um MBA ali pela USP em ciência e análise de dados. E foi muito interessante. Ali foi onde eu desenvolvi a maior parte dos meus skills e continuei estudando um pouco mais sobre essa área, né? Depois eu trabalhei no Brasil, da Ambev Brasil, como cientista de dados. Eu trabalhei mais ou menos um ano e alguns meses lá. E depois, por questão de destino, eu acabei vindo aqui para os Estados Unidos. Eu hoje trabalho na Smithfield. Eu trabalho como um especialista de pesquisa aqui em Iowa. Em busca do ambiente ideal para sua produção, a Aquece oferece aquecimento especializado, totalmente automático para a produção animal, garantindo distribuição uniforme de calor. Mais de 12 anos entregando soluções eficientes em todo o Brasil. Pesquisa e desenvolvimento na indústria, né? Que é um pouco diferente. Sim. Qual que é a diferença, assim, entre você ser um estudante e fazer pesquisa e você estar numa empresa fazendo pesquisa e desenvolvimento, Christian? Bom, uma pergunta muito interessante. Eu diria que a responsabilidade, apesar de que quando estamos sendo estudantes, né, temos que ser responsáveis, né? Temos essa orientação normalmente dos professores, de uma pessoa mais experiente, né? E quando estamos na indústria, né, esse projeto cabe sobre as nossas mãos, né? E nós precisamos tomar as decisões mais que consideremos mais acertadas, né? E tomar a responsabilidade, né? Então, acredito que esse seria a maior diferença para mim. Você sai com um objetivo muito claro, específico, que você tem que Sim, fazer, né? sim, com Isso é. certeza.
Eu acho que esse é um ponto que a gente até tem que repensar um pouco dentro das universidades, né? Porque a pesquisa, eu também falo que a pesquisa também tem que ser sustentável, né? A gente gosta de dizer Sim, assim, a indústria vai ser sustentável, não sei o que vai ser sustentável, mas assim, o que a gente está fazendo na pesquisa para ser sustentável também, ou seja, para trazer benefício, para usar os recursos o mínimo possível, né? E sim, sim, trazer e para ter cuidado também do que a gente faz com o impacto que aquilo vai trazer, né? com certeza. E a gente, quando faz pesquisa, a gente sempre trabalha muito com os resultados, né? Eu acho que é a grande diferença. Ontem eu estava aqui conversando é, com com um dos nossos entrevistados e ele falou assim, o Cássio, e ele me disse assim, quando você utiliza os dados, né, quando você se baseia suas decisões em resultados, em números, você fica mais lúcido, né? Ele usou várias vezes o termo lúcido, daí eu disse assim, quer dizer que quando a gente não tem dados, quando a gente não se baseia nisso, a gente está meio louco, né? Tá tomando Sim, decisão em cima daquilo que não é. Eu achei legal. Me conta aí sobre essa questão dos dados, porque o pessoal assim, eu vou fazer um teste, né? Vou fazer um teste, seja numa universidade, seja aí na indústria, né, onde você está, ou seja numa grande empresa, né? Eu tenho muita assim bronca, a gente pode dizer assim, dos alunos que a gente passa, né? Eu como professora fiquei 15 anos ensinando, aí você vai lá, você fala de estatística, você fala de desenho experimental, e aí a pessoa sai com doutorado, entra numa agroindústria, e aí chega alguém e diz assim: eu precisava testar essa vacina, eu precisava testar esse produto. Eu quero saber como é que é. Daí ele vai lá e coloca um galpão na frente de outro galpão e diz assim: vamos testar o produto. Como é que você vê isso? Você acha que isso aí é pesquisa, isso aí é dado? Conta um pouquinho, Christian, porque isso acontece. Eu fico assim, nossa, como que eu sim. esse cara 5 anos lá dentro do meu laboratório, a gente mandou ele para os melhores professores de estatística, e aí ele vai lá para o campo e sugere testar um produto, tomar a decisão com base num galpão frente a outro galpão. Como é que você vê isso do ponto de vista dos dados, Christian? Bom, eu diria assim que tudo depende também muito da estrutura, né, que a gente tem no campo, né. Nesse exemplo seu, né, a gente brinca, né, porque no campo a gente precisa ser um pouco mais tolerante, né, a, no sentido de, no momento de execução da pesquisa, né. Mas realmente, né, faz a diferença quando a gente entende muito sobre desenho experimental, se evita muitos erros no campo. E eu diria que esse é o grande diferencial hoje, né, no profissional, né, saber tomar decisões, né. E quando temos dados de qualidade, temos resultados de qualidade, teremos as melhores decisões, né. E também, pues, quando temos dados que não são muito bons, podemos estar achando que estamos tomando a decisão mais acertada e talvez não seja, né? Então, Nesse ponto também é muito legal, assim, porque outro dia eu visitei uma empresa que me chamou para dar uma consultoria, e aí eles chegavam de manhã, abriu o galpão, que estava fechado, estava abafado, porque passou a noite fechado, né? sim, E aí, aqui na América Latina, e aí eles olhavam aqueles pintinhos assim, fazendo as fezes bastante moles, às vezes até um pouco vermelhinhas, né? Porque passaram a noite toda sem comer, então sim, não tinha luz. Como é um órgão assim bastante dinâmico, ele tem essa descamação durante o período que não está comendo. E aí ele abria o galpão de manhã cedo e tomava a decisão de mandar antibiótico.
com Hum, base numa visualização muito pontual, sem considerar esse aspecto noturno e tudo. Então, isso é o que a gente chama de achismo. E contigo aqui, Christian, a gente está falando de transformar isso, pegar essa informação, seja dessa visualização ali do campo, seja de um trabalho experimental dentro de uma granja experimental, e saber, antes de tudo, até antes de analisar os dados, como é que você vai organizar esses dados. Como é que. sim, Porque às vezes você pega assim, eu tenho muito dado, eu pego informação disso e não sei como organizar. Então, conta para a gente aí a tua, o teu know-how, o teu conhecimento no sentido assim da importância da organização dos dados dentro desse processo de uso deles para tomada de decisão. sim. Bom, é, é muito interessante, né? Eu gostaria de passar tanta coisa. Eu diria que hoje no campo, né, temos muita tecnologia, temos muitas maneiras de extrair dados do campo, né? Também temos muitos dados disponíveis que precisamos tomar muito cuidado também, porque não necessariamente temos dados de qualidade, né? Então, aí já um primeiro ponto para mim é a qualidade, né? Precisamos, se os dados são coletados manualmente, né? Precisamos tomar as decisões adequadas para ter essa coleta apropriada, né? Para manter essa qualidade nos dados e confiar, né? Em quem está lá na frente, né? Lá na linha da frente, coletando esses dados para nós. Bom, eu vou citar alguns exemplos da suinocultura, né, que é a minha maior experiência, mas por exemplo, quando aqui as pessoas estão entrando no galpão, no barracão, eles já começam a olhar as planilhas de mortalidade, né, eles para ter uma ideia como que está a mortalidade, eles olham o consumo histórico de água, que está sendo anotado manualmente em algumas granjas. Eles podem olhar o histórico de temperatura também, que são dados que são também anotados manualmente, ou algumas outras grandes que têm mais tecnologia, eles conseguem ver no controller, dentro da granja. E apenas já esses três dados disponíveis, né, antes inclusive de entrar no barracão, você já tem uma grande ideia de o que esperar, né? Porque já começamos a entender um processo um pouco melhor, né? E eu acredito que isso é muito importante, né? Temos a confiança de quem está lá na linha da frente, garantir a qualidade na coleta dos dados e assim começar a tomar decisões mais acertadas, né? Eu diria que quando partimos para uma decisão mais complexa, né? Já temos todo um processamento desses dados, né? Quando falamos, por exemplo, de pesquisa, né, precisamos ter um delineamento apropriado no experimento. Eu gosto de falar que conversem, meu conselho é conversem com alguém que entenda de dados, de estatística, antes de executar o projeto, né? Porque assim podemos evitar fazer o teste de um barracão na frente do outro, de um galpão na frente do outro, e eles vão nos orientar melhor na hora da tomada de decisão. É importante que a pessoa entenda sobre a área, né, sobre o que estamos pesquisando, para ele te dar conselhos, por exemplo, seria interessante testar essa variável aqui, essa que pode estar correlacionada com seus dados. Podemos inclusive ter os melhores resultados, né, porque você tem uma qualidade melhor. E às vezes esse pequeno detalhe vai te mostrar a diferença estatística que todo mundo está procurando, né? Então, quando conversamos antes, né, com o estatístico, com o professor que entende sobre delineamento experimental, ele vai te orientar melhor.
e podemos garantir melhor essa coleta nesse projeto como um todo, né? Também, né, eu diria que o processamento dos dados, né, seguindo um pipeline, né, eu diria que a coleta, né, passamos para o processamento e o armazenamento, né. O processamento, basicamente, precisamos de profissionais que entendam, tenham uma noção básica, né, de processamento de dados. Podemos falar do Excel, né, que é a ferramenta mais comum, que as pessoas consigam construir tabelas, por exemplo, da maneira apropriada, garantindo que não se percam dados durante esse processo. Porque é impressionante, né? E hoje perdemos muitos dados, inclusive depois da coleta, né? Porque não estamos digitalizando esses dados rapidamente, né? Muitas vezes temos as fichas e simplesmente as fichas molharam e a tinta da caneta sumiu. Então, perdemos muito trabalho. Então, precisamos processar esses dados rapidamente, torná-los digitais e, a partir daí, também fazer um manejo apropriado para não perder dados porque simplesmente foram tabulados da maneira errada. Podemos conseguir manter essas associações entre os dados, né? E partir daí para um armazenamento apropriado também, né? Que seria o nosso próximo passo no Data Pipeline, né? Que é armazenamento adequado. Vamos falar por etapas. Vamos imaginar lá na ponta, não só falando em pesquisa, mas imaginando assim a pessoa que quer acompanhar a saúde, né, o desenvolvimento dos lotes, que aqui você usa bastante o suíno, que é o teu conhecimento, mas acaba sendo muito parecido. Sim. Então, você vai visitar as granjas e aí tem a pessoa lá na frente, né, aquele colaborador que fica mais tempo dentro do galpão e que anota, né, a mortalidade. Em alguns casos, onde não tenha os aparelhos automáticos, ele também vê temperatura, ele vai analisando, vai colocando os resultados. Algumas, no caso de aves, eles fazem pesagens eventuais ou fazem até mesmo necrópsias, e aí eles vão anotando esses dados. E qual que é a recomendação que você dá para essa pessoa que está no front, né? Se tem um colaborador aqui que está nos escutando, qual seria a tua recomendação assim, para ele não perder os dados nesse processo ou evitar erros na hora de fazer as anotações? Você tem algumas dicas assim para essas pessoas? Sim, bom, eu diria, né, que basicamente é o formato como nós colocamos esses dados, né? Essa coleta precisa ser o mais simples possível. Precisamos ter, formatos prontos ou fáceis de preencher, onde a pessoa tenha que digitar o mínimo possível, né? Teremos que evitar que a pessoa fique fazendo tabelas diferentes num dia atrás do outro, né? Ou que hoje eu não tenho a ficha, né? Vou anotar aqui enquanto depois eu passo. Uhum. Então, assim, mais uma recomendação talvez para o supervisor dessa pessoa, que seria Sim. de entregar para ele um padrão, né, difícil, Exato. que seja fácil, que seja, né, um xizinho, alguma coisa que não exija que ele perca muito tempo fazendo essa anotação. E aí você tem. Então, essa é a primeira dica aí para o supervisor. E aí, o supervisor, ele vai ter que fazer essa planilha. Quais são as dicas para essa pessoa que vai ter que se organizar, né, e deixar o serviço mais fácil para o colaborador da ponta? Sim, bom, eu diria que, voltando um pouquinho, né, você mencionou sobre o xizinho, né, e eu gosto muito do xizinho, porque quando estamos preenchendo dados, né, ele me permite ter ser muito acertado na hora da coleta dos dados, né. E quando estamos tabulando os dados, inclusive podemos elaborar as variáveis, né, como um xizinho,
e depois transformá-los em informação, né? Então, é muito interessante, né, que tenhamos umas planilhas fáceis, onde seja apenas preencher um xizinho, né, voltando, né, quando permitido, lógico. E depois, né, eu diria que para esses supervisores, né, a digitalização dos dados é crucial. E precisamos ter períodos regulares, né, para digitalizar esses dados e não acumular os dados, né? Então, quando falamos de papel, né, precisamos armazená-lo apropriadamente, que não se perca, que não se molhe, né? E assim que possível digitalizá-los, né? Então, quando temos uma planilha já específica, né, é muito mais fácil digitalizar os dados porque temos padrões, inclusive no Excel, né, que é o que a maioria trabalha, e podemos construir uma planilha que também seja apenas preencher esse espacinho, né, esse espaço que está preenchido na mão, e nos permite ser mais ágeis. Eu diria que esse é a chave, né, quando estamos trabalhando no campo, né, transformar o que está no papel em digital. Hoje, inclusive, quando temos dados ou temos ferramentas, vamos dizer assim, que permitem digitalizar os dados a partir de uma foto, né? Que isso pode ser possível quando fazemos um xizinho, por exemplo. Então, podemos explorar mais esse tipo de ferramentas e que esses dados venham a nós de uma maneira digital muito mais rápida. Assim, quando falamos de uma empresa ou dados de campo, né, podemos levar em conta de uma maneira geral dados mais históricos, mais antigos, e podemos tomar melhores decisões, né? Podemos procurar diferentes associações entre os dados. Então, essa abundância de dados de qualidade faz a diferença para nós. Então, você está falando ter uma boa planilha, uma planilha fácil, digitalizar o mais rápido possível, porque às vezes a gente vai deixando ali e esses dados não retornam, né? Ou quando eles voltam, já não tem mais sentido, porque aquele Sim. já passou, né? Sempre é válido você analisar dados retrospectivos, mas a tomada de decisão, né, atrasa um pouco. E depois dessas duas linhas, né, que seria você colocar dentro do Excel, e o Excel é realmente o melhor que a gente tem hoje, ou tem alguma coisa nova aí? Essa é a melhor ferramenta que nós temos disponíveis hoje, Christian? Eu diria que o Excel é o mais amigável, né? Não necessariamente o mais robusto, mas o Excel é fantástico porque, primeiro, muitas das pessoas sabem Excel, ou pelo menos eles já tiveram contato com o Excel em algum momento. Então, é muito mais fácil trabalhá-lo e é muito mais fácil quando as pessoas que têm um conhecimento básico na área de dados estão preenchendo planilhas, né? Eles se adaptam muito mais fácil, né? Ele é uma ferramenta que traz a tabela um pouco mais visual. Mas também existem outras ferramentas, né? Que tem o Power BI, que é mais voltado para visualização de dados, que é excelente, né? Ele nos permite observar os dados dependendo da plataforma, né? Praticamente ao vivo, né? Do que está acontecendo. E também temos o R ou o SAS, né? Que são ferramentas mais robustas para maiores volumes de dados e também para análise estatística, né? Então, a gente, uma vez que tem, ainda você fala que o Excel ainda continua sendo amigável, também muita gente tem acesso, né? Sim. Também dentro dos pacotes, né, que a gente compra aí dos computadores. E aí, como que a pessoa que está ali trabalhando o dia inteiro, cansado, chega e digitaliza esses dados de forma rápida, Christian? Você tem algum?
Esse é um grande desafio, né? Eu também estou tentando procurar a solução dessa fórmula. Porque assim, eu mesma, né, faço parte de uma empresa que a gente digitalizou os dados de necrópsia, que a ideia é ter um Ah, app e a pessoa vai colocando ali os dados e aí ele já sai na forma de números, né, os scores já são transformados e eles aparecem automaticamente no computador do supervisor. Como que você vê esse avanço assim de você sair do papelzinho para essa condição de também os supervisores buscarem essas ferramentas ou desenvolverem essas ferramentas próprias dentro de cada empresa, se eles não quiserem comprar, né, para auxiliar nessa primeira fase? bom, eu diria que o melhor é podemos hoje, né, temos algumas tecnologias que nos permitem, inclusive, não usar o papel, né? Esse dado pode ser coletado e diretamente colocado numa plataforma. Por exemplo, você deu um exemplo de necrópsias, né? É muito fácil quando temos um aplicativo, por exemplo, né, e a pessoa, ao invés de preencher uma planilha, já preenche direto no celular, né? Todo mundo hoje tem acesso a um smartphone e, inclusive, aqui, como nosso exemplo, posso dizer que temos granjas que já têm um aplicativo para a pessoa fazer a mortalidade. Então, eles estão lançando a mortalidade também no aplicativo, né? Então, quando nós vamos consultar também de uma maneira remota, né, podemos observar esses dados também. E também eu diria que utilizar essas, claro, né, utilizar as tecnologias conectadas, né, que, por exemplo, se temos um aparelho que mede temperatura, né, que seja possível conectá-lo a uma plataforma onde ele consiga armazenar esses dados para nós, né, e não estar utilizando as planilhas, né. Hoje há muita resistência, né, porque eu sempre falo, né? Nós gostamos do papel, gostamos muito. Inclusive eu, que trabalho com dados, às vezes vou numa granja e eu me sinto melhor quando tenho uma planilha na mão, né? Mas eu digo que é uma resistência, né? E hoje temos tecnologias que nos permitem pular essa parte em alguns casos, né? Essa seria eu diria que é uma das soluções, né? Utilizar a tecnologia para fazer esse processo mais rápido. E assim, você podia esclarecer também para o pessoal que está em casa, né, que de repente está aí escutando e todo mundo falando de dados. A gente faz um monte de podcast aqui falando de dados e tal, porque queremos que as pessoas utilizem e vejam. Qual que é a diferença de você digitalizar e inteligência artificial? Porque às vezes as pessoas confundem essas coisas, né? Entre você só colocar os dados ali no Excel e aí depois a inteligência artificial e o BI que você comentou aí, você podia assim conceitualmente explicar para as pessoas essas diferenças, para mim também, que às vezes a gente escuta e o pessoal tem vergonha, o que é esse tal de BI? Se BI é inteligência artificial, será que se eu já estou digitalizando, eu já estou na era da inteligência artificial? Então, assim, se você pudesse ser um pouco básico, porque às vezes o pessoal tem vergonha, porque todo mundo vai falando, chega uma hora que todo mundo tem vergonha de perguntar. Então, vou aproveitar, assim, se você pode esclarecer para a gente, assim, qual que é a diferença de digitalizar dados e analisar, diferença, o que é o BI, seria a inteligência artificial, será que tudo isso é inteligência artificial? Conceitua para a gente um pouco aí, Cris. Bom, eu diria assim, digitalizar os dados, né, é mais tornar o que está no papel, né, num formato digital, né, onde consigamos acessar esses dados pelo computador. É nada mais do que isso. Simplesmente isso. Então, porque você digitaliza não significa que você está na era da inteligência Não, não. artificial. Inclusive, eu dou um exemplo aqui que é nas finanças pessoais, né?
tenho alguns amigos que fazem tabela de Excel com os gastos diários, inclusive do café, né? E no final do mês, eles têm ali essas planilhas muito boas, mas eles não olham detenidamente para aquela planilha, né? Então, o dado foi digitalizado, né? Mas o dado está aí. Se Não não... foi, não foi analisado, você tem Exato, muito de então... informação, mas você não está usando essa informação, né? Exato, então ele apenas digitalizou os dados, né? Agora, quando partimos para a análise, já existem maneiras diferentes de analisar esses dados, né? Pode ser de uma maneira mais visual, né, onde fazemos gráficos, podemos fazer gráficos por categorias, pensando nesses dados financeiros, né, poderíamos analisar em que eu estou gastando mais dinheiro, ou sim, tem categorias diferentes de dinheiro. Então, fazendo esses gráficos, por exemplo, sem pensar em análise estatística, eu tenho um ambiente onde posso já ter uma ideia das melhores, ou do que estou gastando mais e talvez poupar mais dinheiro nessa categoria, né? Então, os gráficos, eles permitem a gente também tomar decisão, né? As decisões não se tomam apenas com estatística. E o Power BI é uma ferramenta de visualização de dados, onde ele nos permite fazer ambientes de visualização de dados sem não necessariamente ter uma análise estatística. É claro, podemos criar um modelo, mas também podemos apenas visualizá-los. Por exemplo, dentro uma empresa de aves, podemos visualizar dados de desempenho, ou num teste podemos visualizar dados de acordo com o tratamento. É apenas uma ferramenta voltada para a visualização de dados, o Power BI. O que é Power BI? Você consegue descrever para a gente até a palavra para o pessoal que está em casa? O Power BI é o programa da Microsoft, né? Business Intelligence. Bom, o programa foi criado, né? Eles deram esse nome para o programa, né? E eu acredito, né, que seja porque é um programa de Business Intelligence, né? De inteligência de negócios. E eu acredito que seja daí que partiu que colocaram um nome no programa. BI. Então, a ideia era pegar os dados e conseguir rapidamente desenhar gráficos e você visualmente conseguir ter essas diferenças de forma rápida, que pode ou não ter estatística. Quer dizer, eu posso ver que um gráfico, um frango pesou mais que outro frango, mas não quer dizer que isso seja estatisticamente diferente, né? Exato, né? Eu tenho esses dados. E também é importante dizer assim para as pessoas, porque fica muito essa questão de estatística, o que é estatística e o que não é, né? E a estatística, você vai fazer aquilo e vai repetir, e a tendência é que aquilo aconteça várias vezes igual, né? Quanto mais significativo for. Agora, quando não tem estatística, o que significa aquele gráfico? Como é que a gente pode interpretar os cuidados e as vantagens de um e de outro, Christian? Sim, bom, eu diria que, pensando nessa inteligência de negócios, né, precisamos tomar decisões mais ágeis e não necessariamente todas as decisões precisam ter estatística, né, que é colocar um modelo, não sei, de machine learning ou alguma coisa assim, né? É apenas visualizando onde as diferenças, porque nós somos muito visuais, né? Então, é muito interessante ver as categorias, né? Que esses dados sejam mais amigáveis para o usuário e as decisões podem tomar de maneira mais ágil, né? Então, quando se fala de negócios, né? Precisamos tomar decisões acertadas e de maneira rápida, né? Então, é basicamente esse conceito que o Power BI traz para a gente, né? Que nós não colocamos um modelo estatístico, né? Onde temos
por exemplo, estamos a estatística me vai testar alguns produtos específicos, né, para ver qual é o melhor produto, né? Mas às vezes nos negócios, né, quando estamos vendo os dados no Power BI, a gente pode tomar uma decisão apenas baseada na visualização desses dados, né, que envolva, não sei, que sejam as diferenças muito gritantes, vamos dizer assim, né? Um rápido lembrete para você que nos acompanha. Se você se interessa pelo tema deste episódio, nós disponibilizamos um e-book gratuito sobre os avanços na nutrição de aves. Este e-book foi criado para te ajudar a entender os pilares da produção de rações e como eles podem impactar diretamente o desempenho das aves. Baixe agora esse material de forma gratuita e transforme os seus conhecimentos em soluções práticas para o futuro da nutrição avícola. Lembrando que o link para acessar está na descrição deste episódio. Aproveite o material que nós preparamos para você e nos conte o que você achou. Sim, e também tem uma questão muito diferente, né? Que quando a gente está fazendo experimento, nós normalmente temos bastante controle das condições em volta. Sim. E no campo não, né? No campo, assim, para você desenhar um modelo estatístico claro, ele tem essas interferências. Então, às vezes, decisões de campo podem ser tomadas sem estatística e, mesmo assim, ter bastante lucidez, como diria o nosso amigo aqui. Sim. E existem cenários onde não estamos interessados em fazer um experimento, né, um projeto de pesquisa. Por exemplo, quando falamos de dados financeiros, assim, onde você quer visualizar apenas onde está gastando dinheiro demais, né? Você não quer fazer um teste onde qual é a estratégia que te permite gastar menos, né? Você simplesmente quer ver qual a categoria que está fazendo o dinheiro sair, né? E você quer cortar ela, né? Então, é nesse sentido que talvez os gráficos ou essas ferramentas nos também permitem... padrões, né? Por exemplo, assim, que não deixa de ser estatística, porque a gente fala muito estatística comparativa, mas também tem muita estatística descritiva que ajuda, Sim, né? exato. Traz muito a estatística descritiva, por exemplo, assim, a frequência com que eu vejo aquela lesão, Isso. a frequência como eu vejo aquela situação acontecendo, a diarreia, ou sei lá. Então, Exato. a questão de frequência ajuda bastante, mesmo sem você colocar nenhum teste ali, né? Sim. Acaba, você diz todo... Você é muito acertado essa informação, né? Nós acabamos tendo estatística, né? Eu falo que não tem estatística complexa, né? Mas sim, com certeza tem essa estatística descritiva, né? E aí, assim, para quem também está escutando a gente aqui e eles escutam falar, assim, desses programas, não faz, o pessoal que não está muito ligado à academia e fica falando assim, mas eu rodei esse teste com SAS, esse aqui eu rodei com R, então, assim, ele é mais importante porque foi com um, com outro, e você mencionou aqui o R, o SAS, que são programas, né, que fazem essas comparações estatísticas, né? E será que se alguém te apresentar um dado que rodou com R ou com SAS, tem diferença? É melhor, é pior? Será que... Então, explica um pouco para o pessoal que não está na academia, que escuta a gente falando essas coisas, o que isso significa e se eles têm que se preocupar com isso também. Sim, bom, aí já depois de falarmos da parte de visualização de dados, né, partimos para umas análises mais complexas, né, os modelos estatísticos que utilizamos nos projetos de pesquisa, né, e existem alguns modelos específicos para cada teste, né, e o que eu diria, o mais acertado é escolher o modelo apropriado, né, independente da ferramenta que estamos utilizando, né. O Excel, por exemplo, é uma ferramenta muito robusta, ele me permite fazer estatística, eu posso fazer modelos para análise estatística
no Excel, e a resposta será exatamente a mesma que se eu fizesse com R ou com SAS, né? Então, a experiência de quem está analisando os dados é mais importante do que o programa que está sendo utilizado, né? Tem que saber o que você está fazendo, independente Exato, do programa, né? exato. Então, assim, não é porque meus dados foram feitos com o SAS ou com o R que eles são mais acertados, né? Uma das, vamos dizer assim, uma das vantagens e desvantagens do R, né, que é um programa livre, né? Então, eu posso criar um pacote e carregar no R para que alguém utilize, né? Então, esse pacote é uma ferramenta de análise estatística, né? Então, ela me permite fazer toda essa análise do projeto, né? E eu posso cometer um erro na hora do desenvolvimento desse pacote. Então, aí já é importante, por exemplo, que quando se utiliza o R, ele tem milhares de ferramentas, né? Mas quando utilizemos alguma ferramenta do R, que ela esteja publicada, que Revisada. exato, que ela esteja revisada e que alguns outros trabalhos já venham utilizando essas ferramentas, então aí é muito mais acertado, né? Porque senão não teríamos o mesmo resultado entre o SAS, o R e o Excel, né? Mas daí tem algum erro, né, na fórmula ou no pacote ou no que foi feito. Exato, exato. Isso é a vantagem e a desvantagem que ele está comentando de ser um livre, né? O fato Sim, de ser livre tem essa situação. Mas olha só, a gente já conversou aqui, já estamos 40 minutos conversando, e o pessoal. Normalmente eu tenho um monte de dúvida, um monte de questionamento, e eu sei, Christian, que você montou um curso, né? Você montou um curso eh, de análise de dados. Comenta para a gente como é para quem tem mais interesse, assim como eu, de saber mais sobre esse aspecto de processamento dos dados. Explica como é que você montou, como é que ele vai ser oferecido. sim. Bom, é um curso que, ao meu ver, é muito interessante porque nós estamos abordando toda essa questão que vem antes da análise de dados, né? Inclusive, quando eu estive trabalhando como cientista de dados, né, eu gostava de colocar o exemplo que o meu trabalho se resumia a um 80% de manejo de dados e 20% de análise estatística. Então, é muito tem um trabalho muito grande, né, por trás desse processamento dos dados, né, tanto na coleta quanto na hora de trabalhar com esses dados, né, corrigir talvez ou procurar os missing ou talvez corrigir alguns dados, né, o armazenamento apropriado desses dados. Então toda essa questão para mim o 80%, né? E já apenas o 20% é a questão de análise mesmo, estatística, ou quando aplicamos alguns modelos complexos, né? Sim. Deixar ele organizado para quando colocar no programa, Sim, correr algum risco de porque está aquele número num lugar que não deveria estar e que ele vai influenciar, exato. né? Então são detalhes que fazem total diferença, né, na tua Sim. conclusão. Então, com base nisso foi que a gente decidiu montar esse curso, né? Para que o profissional ele tenha essas capacidades, né? De fazer uma boa coleta, de fazer um manejo apropriado dos dados. A gente fez um curso muito mais prático. Então, é claro, né, temos que ter um conteúdo teórico, que é a nossa primeira unidade, né, onde explicamos esses conceitos de variáveis, seus diferentes tipos de variáveis que dão essa noção básica, né? Vamos falar conceitos básicos sobre processamento, armazenamento dos dados, e depois
Aí a gente parte para o Excel, onde abordamos essa questão, né, de como tabular dados apropriadamente, como fazer essas estatísticas descritivas, né, algumas fórmulas-chave, né, filtros. Eu falo um pouco também sobre tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos. A gente está criando um dashboard. Que é super importante, né? Porque Excel Sim, você fica bastante complexo e se você não souber mexer ali, acaba exato, exato. confunde A bastante. gente também vai para o Power BI, onde eu ensino um pouco também esse manejo de dados no Power BI, como criar os gráficos, os dashboards, como criar fórmulas no Power BI. A gente faz algumas formulinhas bem interessantes. Também fomos para o R, onde trabalhamos essa noção básica da programação, para a pessoa entender, né, como escrever, como conversar com o R, né. Eu acho que é interessante que antes de querermos aprender fazer estatística, né, entendamos como conversar com esses programas, né. E é isso que a gente ensina no curso, né, como fazer esse processamento dos dados, como importar dados, por exemplo, armazená-los ou colocá-los num ambiente de desenvolvimento e trabalhar com as variáveis. E a gente faz isso no R e depois fizemos basicamente a mesma coisa no SAS, né? Então, toda essa importação, processamento e visualização. Então, bem legal esse curso. Eu acho que ele é um curso que serve para qualquer pessoa, né? Você precisa ter uma Sim, formação antes, ou a gente pode ser qualquer pessoa que saiba usar o Excel, pode já fazer o curso, né? claro, eles podem fazer o curso, inclusive por isso a gente quis fazer esse curso, porque ele te dá a noção básica. Então, quem quiser estiver interessado em aprender estatística, ele vai ter uma noção muito boa, né? Porque ele já vai entender como conversar com os programas, né? Então, eu acho que vai ser uma diferença, né? E também para aqueles que estão no campo, né, ou que estão fazendo execução de projetos, ele vai dar uma noção muito boa, né? Vocês vão conseguir organizar os dados de uma maneira correta e também, né, vai ajudar a tomar inclusive decisões, né? Porque vocês têm essa noção básica, né, de entender os dados. E a gente está falando que é um curso online, né? Que o pessoal pode se inscrever. Sim. Você tem uns dados, alguma coisa para o pessoal que quer se inscrever no curso? Sim, não, eles podem encontrar o curso na plataforma da Wysenetics, da Academia Suína, né? E Aqui no aviário também já vão receber chamadinhas. isso aqui no Viário também, então eles podem encontrar o curso lá, ele está com desconto, ele está com desconto pelo lançamento e podem aproveitar essa oportunidade que vai ser fantástica. Eu vou fazer o curso, porque realmente é um curso que a gente acaba aprendendo muitas coisas que não é só na parte de trabalho, mas também muita coisa pessoal, né? Como você falou, você começa a pensar e organizar melhor todas as informações que você tem. Então, convido todo mundo Sim, que participe, depois a gente vai fazer aí as chamadas e lembrar vocês de vir para o curso do Christian, que vai dar o tempo dele ali com esse conhecimento bem legal. Christian, a gente já está chegando aqui no final, a gente falou um monte, ainda tem um monte para falar, mas como é normal, no final assim eu deixo um espaço para o nosso convidado deixar a sua mensagem assim para os nossos seguidores aí do Aviário. Qual é a mensagem do Christian para os nossos seguidores? bom, eu diria que é, acreditem em vocês mesmos, né? Acreditem que o estudo, né, e o esforço individual da pessoa, ele sempre acaba desenvolvendo nós e que cada, talvez, dificuldade que nós encontramos na vida, ela apenas vai nos formar e nos irá fazer mais fortes para o futuro, né? Então,
essa seria a minha mensagem, né? Esse trabalho de formação individual. Aprender com as dificuldades e saber que tem coisa que é só a gente que pode fazer, né, Christian? O pessoal diz, Sim, eu preciso de ajuda, mas ninguém pode fazer exercício para você, ninguém pode estudar por você, isso aí é uma coisa que é sim, só você que pode fazer por você mesmo, né? Então, é bem legal esse teu conselho, essa tua mensagem. Obrigada mesmo pelo teu tempo aqui de estar com a gente nesse aviário e pela tua disponibilidade até de fazer esse curso e apresentar essa oportunidade para o pessoal aprender, porque às vezes na universidade, às vezes não, na verdade na universidade a gente não tem tempo de pegar um aluno e explicar para eles essas coisas básicas, e às vezes sai o pessoal indo para o campo e não conseguindo nem se organizar numa planilha, né? E você está dando oportunidade para as pessoas aprenderem. E tem uma coisa assim que eu percebo muito na minha formação mesmo, sabe? Você vai aprendendo uma coisa, assim, às vezes lá na frente e você não teve uma base, né? Então você ficou, sim, assim, ficou com aquela lacuninha ali que sempre vai te dar uma certa dificuldade. E você ter a paciência de voltar e preencher aquela lacuna pode te dar um salto assim muito grande para uma próxima aprendizagem ou até para a tua vida como um todo, profissionalmente. Então, acho bem legal a gente ter essa oportunidade de preencher essa lacuna contigo. Obrigada mesmo, Christian. A gente está aqui num programa de dezembro, o pessoal pode assistir isso em qualquer época do ano, mas também aproveitar aí para te desejar um Feliz Natal. Com certeza com neve, né? Que você vai ter neve sim. aí. E a gente fica aqui para vocês que estão nos seguindo. Agradeço esse tempo, esse ano todo que a gente ficou aqui conversando, trazendo esses nossos entrevistados. E você que está nos seguindo, a gente está também super aberto para receber alguma dica, informação, ou quem que vocês querem que a gente chame aqui, quem que vocês querem ver do outro lado da telinha ali, respondendo perguntas para vocês em qualquer área que vá ajudar esses profissionais que trabalham na área de avicultura. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, manda para a gente aqui no Aviário os próximos convidados. Obrigada, Christian. Obrigado, agradeço muito pelo convite. Espero que esse tempinho aqui seja de muito aprendizado, né? Muitas coisas que gostaríamos de falar e que não tem tempo, mas eu acredito que conseguimos enxugar o suficiente. É só o começo, porque depois tem o curso lá para o pessoal aprender. Sim, com certeza. Nós gostaríamos de reforçar um convite a todos vocês que têm nos acompanhado, que se interessam pelos temas do Aviário Podcast, para que nos enviem sugestões de convidados para participar dos nossos episódios, indiquem pessoas que tenham relação com qualquer área da avicultura, e uma das formas que nós temos de receber essas indicações é através do e-mail. O e-mail vai passar na tela para vocês, se chama hello@wisenetics.com.br. Fiquem à vontade para indicar profissionais que vocês gostariam de ver por aqui, para que nós possamos ampliar o nosso material e também a nossa rede de contatos. Nós ficaremos muito felizes com as indicações de vocês. Muito obrigada!